Começou, né? Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de hidráulica. Bom dia. Para vocês. E então hoje nós vamos falar de mais uns 3 ou 4 princípios físicos básicos da hidrostática, né? Que é essa parte da disciplina que estuda o comportamento dos líquidos em repouso, né? Então a gente entra aí com mais esses conceitozinhos básicos, beleza? Eu vou abrir aqui, hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente. Eu tenho utilizado as aulas online de um professor, que é um professor de cursinho, como esse conteúdo, na verdade, de hidrostática deveria ser um conteúdo que vocês já viram ou deveriam ter visto no ensino médio, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, tem alunos que nunca viram nada de física, né? Passam pelo colégio, é triste isso, mas é verdade. Às vezes não tem nem professor da disciplina. Então, tem um professor aqui que eu gosto eu já usei bastante as aulas dele, que é bem didático, de forma bem resumida, tá? Ele simplifica todas as equações que ele usa, ele vai bem direto ao ponto. Eu acho que, como geralmente o professor de cursinho tem uma didática muito boa que tenta ensinar rápido, né, passar bem rápido para as pessoas o principal sobre aquele assunto. Então, eu vou utilizar aqui algumas aulas, na verdade, uma aula dele, e vou mostrar com experimentos que a gente tem online aí no YouTube, que a gente encontra para tentar ficar mais fácil de entender, né, esses princípios em funcionamento. Lembrando que a física é a ciência que estuda os fenômenos, né? Ou seja, todas as coisas que acontecem, né? Que envolvem a matéria no nosso universo é estudado por essa disciplina chamada física, né? E uma das áreas da física é essa questão, é essa disciplina que estuda o comportamento dos fluidos, né? Que é a hidrostática, que nós inserimos dentro do nosso curso de hidráulica. Vocês vão ter que usar bastante, ter um bom entendimento, principalmente quando forem manejar a água, a irrigação, né? Ou fazer o manejo de água, construção de barragens, uma série de coisinhas dentro de uma propriedade rural, na atividade rural, tá? Então, eu vou passar aqui, entrar com um videozinho dele, eu vou tentar colocar aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui. Uma guia, uma janela, vamos ver se vai. Não. Uma janela. Me digam aí se vocês estão vendo a tela toda. Sim. Tá sim, O que está aparecendo aí para vocês? Apareceu como tela inteira ou não? Agora apareceu. Está com tela cheia, né? Isso. Tá, então eu vou dar início aqui, ele vai começar a falar sobre alguns desses assuntos. Nós vamos abordar 3 ou 4, não dá tempo de estender muito a aula, tá? Mas vamos ver se a gente consegue terminar essa parte de hidrostática hoje. Oi, não dá para ouvir direito seu áudio. Liguei o computador, tava bugado aqui, professor. Não tem como ouvir aí. É porque o computador tá bugado. Aí eu botei no celular de novo. É que o cara tá dormindo ainda, deitado lá, assistindo a aula deitado, velho. Bora lá. Aí, pessoal. Pressão atmosférica. Gente, nós vamos usar bastante pressão atmosférica também, tá? Você precisa entender, tem gente que tem dificuldade de entender, que nós vivemos, galera, aqui na Terra, envolvidos por uma grande massa de ar que chamamos de atmosfera. Olha a frase. Tá dando para ver e ouvir aí direito? O áudio tá ruim, eu acho que o senhor tem que desligar o senhor tá com os 2 áudios ligados, né? O áudio tá ruim? Deixa eu tentar sair daqui.
Acho que só desativar esse áudio do senhor aí melhora. Esse que o senhor tá falando. O meu não tem como. O áudio da apresentação. Deixa. Atribuída a Torricelli. Torricelli, evangelista Torricelli, ele fez muitos Melhorou. experimentos nessa época. Gente, nós vamos usar bastante pressão atmosférica aqui também, tá? Você precisa entender, tem gente que tem dificuldade de entender, que nós vivemos, galera, aqui na Terra, envolvidos por uma grande massa de ar que chamamos de atmosfera. Olha a frase atribuída a Torricelli. Torricelli, evangelista Torricelli, ele fez muitos experimentos nessa época que nos orientou bastante no entendimento da pressão atmosférica. Vivemos no fundo de um oceano de ar e que, como mostra a experiência, possui peso sem dúvida. Nós vivemos no fundo de um mar, né, de um oceano de ar, e essa coisa tem realmente um peso sobre nós. Então, gente, nós estamos... Qual é a grande questão? Nós estamos imersos e nós estamos acostumados a essa pressão. Nós não sentimos essa pressão no nosso dia a dia, nós não nos damos conta, pelo menos, dessa pressão no nosso dia a dia, porque ela é praticamente constante em todos os pontos que a gente se desloca. Mas existe uma pressão exercida pelo peso desse ar nas nossas cabeças. Tanto que quanto mais alto você for, menor a quantidade de ar que está naquele ponto, menor o peso sobre as cabeças das pessoas naquele ponto, menor a pressão atmosférica. Quer ver só? Eu vou exagerar um pouco mais no desenho aqui, ó. Eu vou inserir um monte, um pico, alguma coisa bem destacada. O que acontece? Olha só, a pessoa que está aqui no ponto mais baixo, ela está sujeita a uma pressão devido a uma coluna de ar que está sobre a cabeça dela, que é de tudo isso aqui, ó. Tá? Supondo que essa região aqui é uma região bastante baixa. Enquanto que a pessoa estiver no ponto mais alto aqui, tem sobre a sua cabeça, ó, tem sobre a sua cabeça uma quantidade de ar muito menor, uma coluna de ar muito menor. Por isso que a pressão em pontos mais altos, ela é menor. Tá? No estudo da termologia vai ter algumas aplicações, como o ponto de ebulição das substâncias. O ponto de ebulição da água depende da pressão. Por isso que a água ferve mais facilmente, muito mais facilmente, numa montanha do que ao nível do mar. Entendeu? Peguei algumas informações, senão precisa decorar. Está aqui só como ilustração. A zero, nós chamamos de 1 atm, que, como eu disse na aula passada, é aproximadamente 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? A 1.000 metros de altura, galera, a pressão atmosférica cai para 90%, 0,9. A 5.000 metros, cai para 0,5 atm, tá? Valores aproximados. 8.850 metros de altura, galera, esse 8.850 é o Monte Everest, tá? Aproximadamente a altura do Monte Everest. A pressão lá, galera, cai para 0,33 da atmosfera. Olha só, vai ficando cada vez bem menor, né? E a 10.000 metros de altura, dá 0,27, tá? Bom, então, voltemos aqui. Qual foi a ideia de Torricelli? O que ele pensou? Como é que ele fazia experimentos para saber detectar a ação da atmosfera? Como trabalhar com isso? Olha só o que ele fez. Uma das coisas que ele fez é chamado de barômetro de mercúrio. Imagine que ele pegou uma grande vasilha, uma caixa d'água, por exemplo,
E ele encheu essa caixa d'água de mercúrio. Aí ele catou, tipo um tubo de ensaio, mas longo. E aí ele catou esse tubo, ele encheu de mercúrio, ele deixou assim na vertical com a boquinha para cima, ele encheu de mercúrio, aí ele tampou, virou isso e colocou aqui dentro e soltou. O que acontece, galera? Quando ele encheu esse negócio tinha mais de 1 metro de tamanho. Quando ele virou e colocou aqui, ó, ele viu que esse líquido não caía fora. Esse líquido, meus queridos, não vazava totalmente. Aqui ficou uma região de vácuo, né? Praticamente vácuo, desprezando o vapor do próprio mercúrio que fica aqui. Uma região de praticamente vácuo. Ele observou que essa altura, a altura da coluna de mercúrio, valia 76 centímetros ao nível do mar. Ah, então olha que interessante. Uma coluna de mercúrio de 76 centímetros está sendo equilibrada pelo quê? Pela pressão que toda essa coluna gigante de ar está exercendo. Claro, né, gente? Claro, o ar ele é muito menos denso do que o mercúrio, então você precisa de uma coluna de ar muito maior para equilibrar essa coluna de ar de 76 de mercúrio de 76 centímetros. 76 centímetros equivale ao 760 milímetros. Por isso que uma das unidades de pressão, galera, é o milímetro de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, como eu falei para você na aula passada também. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 76 centímetros. Por quê? Porque se você enche isso de mercúrio, vira, coloca lá dentro e solta, e há o equilíbrio, é sinal que a pressão do ar é igual à pressão dessa coluna. Entendeu a sacada dele nessa época? Experimentos que ele fez em 1643, tá? Só para vocês situarem historicamente, isso aqui é um pouco depois de Galileu e de Kepler, tá? Galileu e Kepler foi na virada, né? 1609, Kepler publicou as suas leis, e um pouco antes das publicações de Isaac Newton. Isaac Newton foi um pouco depois que ele publicou o trabalho dele, tá? Para se situarem historicamente, mais ou menos, a época que ele viveu. Entendeu? Entendeu? Então, ó, a pressão aqui. E se ele usasse outro líquido, meu querido, minha querida? E se ele usasse água? Fala para mim. E se ele usasse água, daria para fazer esse experimento com água? Dá sim. O problema é que a água é muito menos... apaguei, né? A água é muito menos densa. A água é muito menos densa do que o mercúrio. Logo, para uma mesma pressão, você vai precisar de uma altura muito maior. Entendeu a sacada? Por isso que ele usou mercúrio, cara. Ele usava mercúrio porque a medida dessa coluna era menor, porque o mercúrio é muito denso, então ele trabalhava com mercúrio. Qual é a altura, você sabe? Qual é a altura da coluna de água para você ter o mesmo efeito? Dá para você fazer um bacião de água, encher uma mangueira grande de água, tampar e fazer esse experimento também? Uma mangueira não, um tubo, né? Que lá em cima é tampado. Para fazer esse experimento, dá para fazer também? Claro que dá, claro que dá. Mas a coluna tem que ter 10 metros de altura. Na aula passada eu falei para você também, uma das medidas de pressão é metros de coluna d'água. E eu disse a você que 1 atm corresponde a 10 metros de coluna d'água. Ah, que legal. Estão me ouvindo agora? Sim. Deixa eu parar aqui a apresentação. O que aconteceu ali? O que o Torricelli demonstrou nesse experimento? Que o ar que existe aqui na atmosfera exerce uma pressão sobre todos os corpos que estão imersos nele, né? Eu falei na aula passada que a hidrostática estuda o comportamento dos fluidos e que, assim como os líquidos, os gases também são fluidos. Lembra que eu mostrei até uma imagenzinha do gelo, da fumaça do gelo seco, do vapor do gelo seco, escoando como se fosse água, né? Aquela fumaça branca, né? Ou a fumaça de uma chaminé tem um comportamento de um fluido. Então,
o Torricelli descobriu que essa imensa coluna de ar que existe aqui na atmosfera, o ar atmosférico que está nos circundando, exerce um peso sobre nós, sobre todos os corpos aqui na Terra, tá? E esse peso, tá, é equivalente ao nível do mar, a uma altura de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros ou 76 milímetros, através desse experimentozinho aí que esse professor acabou de mostrar, aquele no desenho. Ele fez isso, pegou uma coluna de mercúrio, encheu um tubo, né, de mercúrio, com uma das extremidades tapada, encheu, colocou dentro de uma bacia, de um recipiente com água, tá, e percebeu que o mercúrio descia só até atingir uma altura acima do nível da água, até onde estava o mercúrio, de 76 centímetros. Ele, então, descobriu que a pressão que esse ar exercia na água daquela bacia, daquele recipiente onde estava imerso o tubo com mercúrio, tá, era equivalente àquela altura de mercúrio. Se ele fizesse isso com água, como esse professor falou, isso daria... O tubo teria que ter mais de 10 metros de comprimento. Por quê? Porque a água ia descer e formar uma coluna de 10 metros de altura. Ou seja, a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica ao nível do mar é equivalente a uma altura de 10 metros de coluna de água, tá? Então, vocês vão ver essa terminologia, metros de coluna de água, o resto da vida de vocês agora. Por quê? Porque quando vocês forem trabalhar com irrigação, vocês vão trabalhar com sistemas, né? Quando forem trabalhar com dutos forçados, com sistemas pressurizados, né? Que seriam, não no nosso caso aqui nas várzeas, mas irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento, irrigação por pivô central, microaspersão e uma série de outros sistemas de irrigação que vocês vão ver, todos esses sistemas são sistemas pressurizados. A água tem que estar sob pressão dentro desses sistemas. E a unidade que vocês vão utilizar para medir a pressão nesses sistemas, tá? Vocês vão precisar saber sobre essa pressão. A unidade utilizada é metros de coluna de água, tá? Então, uma das formas de se medir pressão, tá? Existem inúmeras unidades, a mais comum é Newton, né? Ou quilograma força por metro quadrado, Newton, que pressão é a força, né? Sobre área, tá? Então, nós vimos na última aula isso, mas uma das unidades que vocês mais vão utilizar, tá? Mais vão utilizar é metros de coluna de água, tá? Então, quando vocês forem dimensionar um sistema de irrigação pressurizado, seja ele qual for, vocês vão começar de trás para frente. Primeiro, vocês vão precisar calcular a vazão de um emissor, de um bico aspersor, de um emissor de um pivô, de um bico de gotejo, o que for, um canhão, o que for. Vocês precisam da vazão e da pressão de serviço. Em que pressão o líquido tem que estar ali dentro daquele sistema para poder ser emitido. E essa pressão vai ser dada em metros de coluna de água. Então, guardem isso, tá? A forma de se denominar a pressão por metros de coluna de água. É essa unidade que vocês vão utilizar o resto da vida de vocês quando forem falar em irrigação. Podem surgir unidades com valores diferentes ou com terminologias diferentes, mas são sempre, você consegue transformar uma em outra. Pode vir como Pascal, como PSI, como atmosfera, como bar, tá? Todas são unidades que a gente mede pressão. Mas para vocês, tá? A que mais vai aparecer para vocês, o resto da vida de vocês vai ser MCA, metros de coluna de água, tá ok? Então, entendido que essa pressão atmosférica exerce uma força sobre os corpos e ela varia. Ele mostrou lá no desenho lá que se você tiver ao nível um ponto baixo, a pressão é maior se você estiver a uma altitude maior, tá? O Luiz comentou semana passada que o ar é rarefeito em locais de altitude. Jogador de futebol, quando vai jogar, né? Vocês veem muito isso, o time de futebol foi jogar lá em La Paz, na Bolívia, que está a 3.000 e tantos metros de altitude. Eles têm que chegar com dias antes, porque senão não conseguem se adaptar, né? Eles têm problema devido ao ar ser rarefeito, né?
tem menos ar, menos oxigênio naquele ar, porque ele é menos denso e a coluna, o peso, a pressão que ele exerce é menor, tá? Então, essa pressão varia em função da altitude em que você se encontra. A maior pressão atmosférica que nós temos, a pressão desses gases, é ao nível do mar, tá? Ao nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica equivalente a 76 milímetros de mercúrio, 760 milímetros ou 76 centímetros, ou 10 metros de coluna de água. Cara, é uma pressão muito grande. Só que a gente não percebe, por isso que ele falou, porque nós nascemos em meio a essa pressão, nós não conseguimos perceber, e a mudança de pressão à medida que a gente muda de altitude, a gente não percebe, é imperceptível para nós, tá? Mas está cheio de coisa aqui segurando o nosso movimento, tá? Esse ar dificulta o movimento. Se não existisse excesso, seria muito mais fácil, né? Se fosse um vácuo, não existisse a pressão e a massa, o atrito com as moléculas, o movimento seria muito mais fácil. Tá? Nós não teríamos esse atrito, beleza? Então, essa é a ideia da pressão atmosférica. Foi assim que se descobriu e a gente utiliza muito isso nos cálculos quando vocês forem trabalhar com irrigação, tá? Eu vou continuar aqui o videozinho. E deixa eu primeiro fechar meu áudio aqui. Deu pau aqui que eu caí fora da reunião. Estão vendo normalmente aí? Legal. Todo mundo em casa já pegou, lavando louça, alguma coisa, já pegou algum copo, encheu esse copo de água dentro de uma bacia, sei lá, o próprio Tá normal, professor, tudo normal. recipiente lá da pia, né? Você encheu ele d'água, você virou ele de boca para baixo e tentou puxar ele para cima assim. A água fica dentro do copo, ela não vaza, não vaza. Você conseguiria fazer uma coluna desse jeito, gente, até 10 metros de altura. Você pode pegar aqueles copos grandes, aquelas taças grandes, encher e fazer esse movimento, que você vai ver que ela não vaza. Por quê? Porque para ela começar a descer no tubo, ela tem que ter 10 metros de altura, ou seja, você não vai fazer isso nunca, tá bom? 10 metros de altura. Bacana, bacana. Entendeu o que é atmosfera? Entendeu a pressão? Entendeu esses conceitos? De extrema importância. Eu vou falar para você, estou olhando minha aula preparada aqui, de algumas aplicações. A principal aplicação que nós temos é os tubos conectados, né? Os tubos em U e o sifão, tá? Essa aula eu estou fazendo uma aula bastante completinha para você, como eu costumo fazer, para você poder se dar bem, tá bom? Então, vamos lá, ó. Legal, galera. Então, eu vou falar para você algumas aplicações desse estudo. Pressão atmosférica e a pressão devida ao líquido, tá? Que é o teorema de Stevens. Olha só, pressão devida a um fluido, né? De maneira geral. Manômetro. O que é um manômetro? Gente, eu tenho um recipiente que contém uma certa porção de gás. Esse gás está sob uma certa pressão. Todos os pontos aqui do gás estão a uma determinada pressão, não é? Ligamos por um tubinho, ó. Ligamos por um tubinho. E aí colocamos algum líquido aqui, geralmente bastante denso, para que essa coluna não fique muito grande. Por exemplo, mercúrio. Então olha só. Tem como eu calcular qual é a pressão do gás lá dentro? Que pressão o gás está lá dentro? Ora, a pressão que o gás está aqui, gente, é a pressão que esse ponto aqui está. Eu vou chamar de A. Esse ponto A está essa pressão, não é? Eu estou pegando a primeira molécula de líquido aqui e a última molécula de gás. Estão a uma certa pressão A. Mas o que eu disse a vocês?
Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido, numa mesma horizontal, e são sujeitos à mesma pressão. Aquela frase informal que eu falei para você. Então, pessoal, o que, que ele disse aí? Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido, ou seja, dois corpos ou dois pontos dentro do mesmo líquido, em uma mesma altura, têm a mesma pressão. Nós vimos na última aula, teorema de Stevin lá, né? Que dois pontos numa mesma altura dentro do mesmo líquido estão sujeitos à mesma pressão. À medida que um ponto fica mais profundo, ou um corpo afunda dentro de um líquido, a pressão aumenta. Se estão na mesma altura, a pressão é igual. Tá? Nós vimos na última aula lá, numa parte que se chama teorema de Stevin. Tá? Nesse formato dá para você entender bem. Dois pontos pertencentes ao mesmo líquido, numa mesma horizontal, estão sujeitos à mesma pressão. Velho, essa pressão é igual a essa pressão aqui. Então aqui, galera, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de B, a pressão em B é igual à pressão em A. A pressão em A é a pressão do gás. A pressão em B, quem que é, Boaro? Gente, a pressão nesse ponto é a pressão devido a essa coluna de líquido aqui, mais a pressão atmosférica, que você não pode esquecer, meu querido, minha querida, que ela existe. A pressão atmosférica está aqui, meu. Então, a pressão no ponto B é a pressão devida a esse líquido mais a pressão atmosférica. Então, vou escrever assim para você, ó. A pressão em B é a pressão devida ao líquido mais a pressão atmosférica. A pressão em B é a pressão devida ao líquido mais a pressão atmosférica. Então, pessoal, ele disse aqui, ó, mas vocês não podem esquecer que existe a pressão atmosférica, tá? Deu para entender que ela existe? Digam aí. Deu. Agora eu vou mostrar uma experiênciazinha para vocês terem certeza que ela existe, tá? Veja o que que esse cara aqui vai fazer. Deixa eu mudar a tela de apresentação. Tá ok? Tá em tela inteira aí? Tá. Então, dê uma olhada agora. Vou cortar meu áudio para facilitar aí. Tá dando para ver aí? Tá de boa, professor. Parece que o professor caiu. Parece mesmo, ó, bicho. É doido. E Luan, imitar a Marina, Luan. Não, Maria, não sei não. E Luiz, fala igual o Bolsonaro aí. Comunistas! É só matar, não roubar, que não vai pra lá. Acabou! Queimado. Vagabunda. E minha bro, tu vai ter que cortar essa coisa aí que tá gravando ainda. E é verdade. Tava brincando, gente.
E agora, doido? Você quer que eu dou aula? Pera aí. Galerinha, tá difícil essa internet, viu? Caiu de novo aqui. Ontem foi a tarde toda. Estão me ouvindo aí? Positivo. Sim, senhor. Essa merda dessa internet nossa do campus aqui, que é um lixo, um lixo. Ó, eu vou apresentar de novo aqui, tá? E aí, vocês só me digam, eu vou cortar meu áudio, vocês, na hora que começar a rodar o vídeo, vocês falam assim, tá beleza, professor, dá para ouvir, estamos vendo. Meu Deus, vou deixar o microfone ligado que eu vou falar. Aí. Liga o fone do áudio do som. Peraí. Para este experimento usaremos O áudio do som está ligado. Agora foi. uma escala vertical. Olá, somos da Treinatec Cursos Online. Temos uma ótima oportunidade para você. Os engenheiros da Tesla Model. Hoje é o melhor dia da minha vida. Para este experimento usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja funda de plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro da bandeja, a fim de evitar acidentes, já que o mercúrio é um metal que, à temperatura ambiente, se encontra no estado líquido e é tóxico e venenoso. Porém, ele se presta muito bem a este tipo de experimento, por conta de sua alta densidade. Em seguida, usaremos um tubo de vidro específico, que é fino, tem uma das extremidades fechada e na outra extremidade está acoplada uma mangueira de silicone flexível e um pedaço menor de um tubo de vidro. Com o auxílio de uma seringa de plástico, colocaremos cuidadosamente o mercúrio dentro do tubo de vidro. Como aqui se trata de uma demonstração, podemos abstrair as pequenas bolhas de ar formadas na parede do tubo, que não irão alterar significativamente o resultado final. Se estivéssemos fazendo um experimento mais preciso, precisaríamos do auxílio de uma bomba de vácuo. Agora, com o tubo de vidro totalmente cheio de mercúrio, vamos dobrar cuidadosamente a extremidade aberta, fixando-a no suporte de acrílico preso no tubo. Podemos ver que, mesmo com o tubo aberto numa das extremidades e cheio de mercúrio, quando o viramos, apenas um pouco de mercúrio extravasa e cai na bandeja, um demonstrativo de sua densidade. Posicionamos então o nível do mercúrio da extremidade aberta junto ao início da escala e medimos a altura da coluna até o nível no lado da extremidade fechada do tubo. Podemos observar que esta coluna tem aproximadamente 690 milímetros de altura. Com este valor, podemos determinar a pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio na extremidade aberta.
Para isto, basta igualar a pressão exercida pela coluna do líquido com a pressão atmosférica na extremidade aberta. O equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna do líquido faz com que o mercúrio não caia totalmente de dentro do tubo. A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Este instrumento é chamado de barômetro e se presta muito bem para se determinar a pressão atmosférica local, pois, como pudemos observar, pode ser montado facilmente. Agora, para a retirada do mercúrio, basta virar a extremidade do tubo para baixo, pois assim, parte do mercúrio irá escorrer, deixando o ar entrar no tubo e aumentando a sua pressão interna. Deu para entender aí que essa pressão realmente existe e é ela que não deixou esse líquido de mercúrio escoar pelo tubo, não? Hein, galerinha? Deu, professor, deu. Então, essa pressão existe e ela é muito forte, cara. Ela que não deixou o mercúrio escoar todo de dentro do tubo. Porque, em teoria, esse mercúrio escoaria até igualar a altura em 2 pontos dentro daquele tubo. Até a altura da coluna de líquido naquele tubo mais comprido ser a mesma altura da coluna do tubinho de fora. Eles iam entrar em equilíbrio, tá? Isso não aconteceu, ou seja, um dos lados ficou com uma altura muito maior, porque na outra extremidade que estava aberta tinha pressão atmosférica forçando aquele líquido ali, tá? Então, esse experimento chamado de barômetro de mercúrio é utilizado para medir a pressão atmosférica, tá? Daria para saber a que altitude aquele experimento foi feito? Professor, Oi. eu observei aqui o vídeo, aí vi que a extremidade lá do vidrinho lá estava tampada, a parte de cima. Tem que ser fechado. Tá. Se ele ali, depois dele abastecido com mercúrio e colocado ali naquela escala onde vai constar o experimento, se ele quebrasse a extremidade lá na cabeça do vidro, ele ainda todo o líquido. O líquido desceria e ficaria na mesma altura daquele outro, do tubo pequeno, da outra extremidade. Ah, tá, porque aí era a distância entre um ponto A e B, o mesmo nível. Aí o mesmo nível. Por que ficaria na mesma altura? Se quebrasse a ponta do tubo lá em cima, o líquido ia escoar, ia sair para fora do tubo até ficar na mesma altura, a altura do ponto, que é aquele caninho mais menorzinho numa extremidade, não é? E o tubão na outra. Mas o líquido ali dentro ia ficar na mesma altura. Nós vamos ver agora na próxima explicação, que é o teorema dos tubos comunicantes. Tá? Beleza. E mantém na mesma altura, independente do formato, do que seja do tubo. Mas por que ele escoaria e ia ficar na mesma altura? Você sabe, Jonas? Como, professor? Por que ele ia escoar, se quebrasse a ponta, escoar e derramar um monte até ficar no mesmo nível do outro lado lá? Os dois ficarem na mesma altura. Porque o peso desse líquido com relação ao nível do mar, no ponto A e o ponto B estava igual. Mas por que o peso estava igual? Deixa eu só raciocinar aqui. Por que ele ia descer se quebrasse o tubo? Quando não quebrou, ele não desceu. Porque a pressão atmosférica ia entrar dentro do cilindro lá de experimento. Exatamente, porque se quebrasse ou furasse, ou tivesse qualquer perfuração no outro tubo, o líquido ia escoar, porque ele ia estar sujeito à pressão atmosférica também. Nesse experimento, a pressão atmosférica só está sendo exercida naquele tubinho menor que está com a boca aberta. É ali que a pressão está sendo exercida. No restante, não tem pressão sendo exercida. Tá? Diga, Luiz. Diga aí, Luiz.
E professor, você já viu o jeito que os pedreiros tiram nível de mão com a mangueira? Sim. Tipo, também tem uma coisa a ver com isso, não? Tem a ver. Na mangueira do pedreiro, as duas extremidades são abertas, não são? Então a pressão é a mesma, né? A pressão é a mesma em ambos os lados. E o líquido é o mesmo. Se fossem líquidos diferentes, se eu tivesse mais de um tipo de líquido ali dentro e eles não se misturassem, as alturas seriam diferentes. Nós vamos ver agora. Tá? Mas como é o mesmo líquido, água, na mangueira de pedreiro, e as duas extremidades estão abertas, entendeu? Aquela mangueira do pedreiro está sempre em nível. Se você abrir as duas extremidades e deixar ela entrar em equilíbrio, o líquido parar de movimentar, a altura de líquido num ponto vai ser a mesma altura do líquido no outro ponto da mangueira, na outra ponta lá. Assim, antigamente, era feita até as curvas de nível, pessoal. Curvas de níveis, antigamente, eram feitas assim. Só que isso dá um trabalho desgraçado, né? Ficar arrastando mangueira no meio da área e tal. Em áreas pequenas, construções, como por exemplo, lotes, é tranquilo. Dá para fazer. Não precisa de equipamentos caros. O Jonatas trabalha com topografia e ele sabe, né? Que como é que você nivela, como é que você regula o nível do equipamento de um teodolito, de um nível ótico para você fazer marcação de nível em área. Tem uma bolinha lá dentro com líquido, entendeu? Uma bolha, uma espécie de um visor arredondado, um domo arredondado com líquido e uma bolha de ar dentro. E você nivela o equipamento por aquela bolha de ar. É tá? tipo o nível de mão, professor. O líquido sempre tende a estar em nível. Ele é um fluido, tá? Ele sempre tende a estar em nível. Tá? E a gente utiliza como líquido a água, algumas vezes alguns óleos, tá? Mas um líquido. Fluido também, qualquer fluido. O gás daria, só que o gás ele se agita com muito mais facilidade, ele demora a voltar a entrar em equilíbrio. Tá? Então a gente usa líquidos. Tá? E a mangueira de pedreiro é exatamente isso. Se as duas pontas estão abertas, elas estão sujeitas à mesma pressão. Tem pressão atmosférica atuando numa ponta e na outra. Então, o líquido, como é o mesmo, vai entrar em equilíbrio na mesma altura. Tá? E se eu quisesse determinar, Jonatas, eu estava falando ali, o cara fez a experiência, aquele barômetro, ele viu que a altura de Mercúrio foi de quantos milímetros lá? 690, não é isso? Correto. 690. O que a lei, o professor falou lá, que o Torricelli descobriu, que a pressão aumenta à medida que a altura da coluna de ar aumenta. Então, o cara que está a nível do mar tem uma coluna de ar sobre ele muito maior do que o cara que está lá em cima da montanha, não é? Então, ele disse que a pressão atmosférica máxima é ao nível do mar. E lá no nível do mar era de 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros. Ao nível do mar. É a máxima. Então, a pressão é maior ao nível do mar. À medida que a gente sobe, a gente aumenta a altitude ou se afasta do nível do mar, a pressão diminui. A pressão que o cara mediu não estava equivalente a 690 milímetros ou 69 centímetros de mercúrio. Ela é maior, uma coluna de 69 centímetros de mercúrio é maior ou menor do que uma coluna de 76? Depende da posição dele. Não. Ó, presta atenção. Uma coluna de mercúrio, vamos pensar, é a altura do mercúrio. Sim. Qual que tem mais pressão? Uma coluna de mercúrio, uma altura de mercúrio de 76 centímetros ou uma altura de 69 centímetros? Qual que é mais comprida? Maior? A de 76 ou... É ela, porque aí a pressão atmosférica é maior. Ó, presta atenção. A de 76 centímetros não tem 7 centímetros a mais de líquido de mercúrio ali dentro? Isso. Então, esses 7 centímetros a mais estão fazendo mais peso. Tem mais peso na coluna de 76 centímetros do que na de 69. E o Torricelli disse que a pressão é maior, né, ao nível do mar, e ela é menor à medida que a gente afasta. Quando ele fez o experimento ali, ele está medindo a pressão atmosférica, porque um lado está aberto, o outro não. E à medida que a pressão, se ele fosse
Se ele saísse do local onde ele estava com aquele barômetro na mão, o japonesinho lá, e fosse caminhando ao nível do mar, sabe o que ia acontecer? Com a coluna de mercúrio, ele ia começar a subir e empurrar o mercúrio naquela parte curva, né, aberta. O nível do mercúrio do lado aberto ia começar a diminuir e ele ia começar a subir do outro lado, porque a pressão atmosférica ia aumentar. Tá? É como se o ar entrasse devido a esse pulso, essa mudança de lugar. O ar, exatamente, o ar ia entrar por aquela boca aberta, ia empurrar o líquido para baixo e ele ia subir do outro lado da coluna de mercúrio. Tá. E aí, no nível do mar, aquela altura ia ser de 76 centímetros. À medida que ele fosse afastando, subindo uma montanha, a altura da coluna de mercúrio do outro lado ia diminuindo. Diminuindo, tá? E eu consigo determinar até a altitude que esse cara está, que esse experimento foi feito, porque a pressão não varia numa mesma altitude. A pressão é a mesma para uma mesma altitude na atmosfera. Não interessa se você está no Brasil ou se você está no Japão. A composição da atmosfera é a mesma, é o ar atmosférico. Teorema de Stevin, da aula passada. 2 corpos imersos no mesmo líquido, a uma mesma altura, ao mesmo nível horizontal, estão sujeitos à mesma pressão, tá? O ar atmosférico é líquido? Não, mas é um fluido. O teorema de Stevin serve para fluidos. Tudo isso que a gente está estudando serve para fluidos. O gás é um fluido. Nós não vamos usar gás. Nós vamos trabalhar com líquido, principalmente água. Mas, se eu sei que numa mesma altura, dentro do mesmo fluido, seja gás ou líquido, a pressão é equivalente, é igual, ora, eu sei que se esse cara for subindo, se aquela pressão que ele mediu ali na altura de mercúrio, ele fosse subindo, se afastando estivesse subindo uma montanha, né, e chegasse lá no alto da montanha, aquela altura da coluna de mercúrio dentro do tubo fechado ia diminuindo, e parte do mercúrio ia sendo derramado para fora do outro lado, ali naquela extremidade aberta. Tá? Ia sendo derramado, tá? E pela altura de mercúrio que sobraria ali, eu conseguiria medir a altitude. Porque eu sei, ó, aí entra essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou mudar a apresentação. Uma guia, não. Uma janela. Aqui, ó. Estão vendo a apresentação aí?